Oi, gatinhos, tudo bem? Vamos para a penúltima aula do nosso curso. Tchan, 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 tchan. Última aula! Não, errei. Penúltima aula! Gatinhos, olha só. Essa aula aqui, ela é uma aula direcionada para os gatinhos que ainda estão no ensino médio, tá? Por quê? Porque essa é uma aula em que a gente vai esmiuçar os critérios de correção da redação do processo de ingresso seriado para a Universidade Federal do Amazonas, o famoso PSC, né? Então a gente vai estruturar, ler, entender qual é o documento que rege a redação do PSC e como é que ela é avaliada, quais são os critérios que são avaliados nela e tudo. Então, esse é para os gatinhos que ainda fazem PSC, principalmente para aqueles que estão no terceiro ano, que vão fazer a terceira etapa e que é a única etapa do PSC que tem redação, beleza? Então, vamos com calma, essa é uma aula bem direcionada para esse vestibular. Algumas coisas que a gente precisa saber. O PSC, ele é regido pela banca mais antiga e tradicional desses que a gente já viu. Então, eles têm algumas diferenças na estrutura e tudo, que a gente vai ver com calma, mas que é bom vocês terem isso na cabeça. É uma banca muito tradicional. Então, aqueles contextos que a gente conversou no início, de algumas bancas com relação a, por exemplo, não terem tanto cuidado com alguns critérios e tudo que a gente tem que prestar atenção, a gente talvez veja algo similar aqui pela UFAM. Porque ficou faltando trazer algumas das novidades que outras bancas foram trazendo. A Compec, que é a banca responsável pelo vestibular do PSC, acabou que não trouxe junto ainda não trouxe essas modificações, e a gente vê um impacto nisso na forma de correção e nos critérios de avaliação da redação, beleza? Então, ela é uma banca mais antiga. A resolução que define os critérios de correção e tudo é uma resolução de 2016, então agora eu estou gravando para vocês isso em 2024. A gente tem 8 anos dessa resolução, 8 anos que não mudou. Essa resolução não mudou, não sofreu, como é que fala? A gente não teve nenhuma errata com relação a essa resolução. Então a gente vê que é uma resolução antiga, né? Nessa resolução, eles não têm uma determinação da tipologia textual que vai ser cobrada. Então, o PSC é o único que a gente não pode dar certeza que vem uma dissertação argumentativa. Eles podem pedir outros tipos de texto, justamente porque eles não delimitam nessa resolução. E não tem uma especificação com relação ao processo de correção. A gente não sabe. As outras bancas deixam muito claros que são corretores, que são 2 corretores e que a nota vai ser a média. Nesse aqui, a gente só sabe que os corretores vão ser escolhidos pela banca e é isso. A gente acha, então, né, que é uma correção só e que a nota daquele corredor, ela é a última instância, né? Ela é válida e a gente não pode, não existe nenhum contraponto a ela, nenhuma segunda correção, nem nada assim, que é uma prática comum em outras bancas. Então é com esse contexto que a gente vai começar a ler a resolução, tendo essas informações em mente, né? Eu acho que tem pessoas que ficam meio nervosas quando a gente fala que tem essa indeterminação da tipologia textual. Mas eu ainda, como professora, e até o tempo em que era eu fazendo esse vestibular, o que eu fiz? Eu me preparei bem, estudei muito a estrutura da dissertação argumentativa mesmo, porque qualquer coisa eu conseguiria adaptar a estrutura que eu tinha, que era essa estrutura de dissertação argumentativa, para o tema, para a estrutura que eles tivessem pedido. A dissertação argumentativa, por ser um texto muito estruturado, ele é muito bem organizado. Então, você tem, a partir do momento que você domina essa estrutura, você tem uma boa competência de organização textual, que é um processo que é um critério que vai ser importante independente do tipo de texto, né? Então, você ter confiança com relação à sua estrutura de tipologia
da dissertação argumentativa, você saber montar uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, mesmo que dê uma variada, por exemplo, não sei, você possa usar uma subjetividade maior, você possa usar uma primeira pessoa, mesmo que existam pequenas mudanças a serem feitas, essa macroestrutura de defesa de um ponto de vista, ela é perene, né? Você consegue se manter e se segurar nela. Então, minha preparação, a preparação que os meus alunos fazem, a preparação que eu recomendo e como foi a minha preparação para o vestibular do PSC foi ter segurança na estrutura da dissertação argumentativa e ir sabendo que poderia ser outra coisa, preparada para fazer adaptações nessa estrutura, mas muito confiante na estrutura da dissertação, tá bom? Vamos começar então dando uma lida nas disposições gerais do edital. Na correção da redação, o avaliador computará os pontos a partir dos seguintes critérios. Unidade temática de 0 a 3 pontos, então aqui a gente tem, o que unidade temática tem a ver com aquele eixo de conteúdo. Conhecimentos dos mecanismos linguísticos necessários à construção do texto. Tá aqui até, né? Mecanismos linguísticos. É desse eixo aqui, eu vou botar assim, entre o parêntese na frase mesmo. E compreensão da proposta de redação, aqui parece ser conteúdo também. Duda, tu falou que sempre tem uma questão de tipologia, quando a gente tem uma tipologia determinada. Como nesse edital a gente não tem tipologias determinadas, eles não fecham na dissertação argumentativa, eles acabam girando em torno do conteúdo e dos mecanismos linguísticos. Beleza? Então aqui a gente tem menos um eixo, que é o da tipologia textual, justamente pela falta de delimitação dessa tipologia na resolução, tá? Parágrafo único, para os fins deste regulamento, é considerada a falta de... vamos com calma aqui. Qual é, então, a somatória? Quanto vale a redação no PSC? A redação no PSC vale 9 pontos, sendo que ela tem um peso específico para a formação da classificação. Então, a sua redação vai ser corrigida valendo de 0 a 9, mas para a sua colocação no vestibular, essa pontuação vai ter peso 6, podendo valer até 6 vezes 9 quanto é? Podendo valer até 54 pontos. Beleza? Então você pode ter para sua pontuação até 54 pontos, mas a sua redação é corrigida nesse espectro do 0 ao 9. Beleza? Com essas pontuações aqui. O que a gente vê? Que tem uma hipervalorização dos mecanismos linguísticos, né? Então, eles têm de 0 a 4, que é quase o dobro da compreensão da proposta de redação. Essa questão da unidade temática também é bem valorizada, mas tem um peso muito forte. Isso conversa muito com o quê? Com a ideia de que é uma banca tradicional. Uma banca mais tradicional, mais conservadora, que dá muito valor para a norma culta, para as formas de escrita, mais do que, por exemplo, os repertórios relacionados. A gente nem tem uma referência aos repertórios aqui. Está falando mais dessa questão da unidade temática e da compreensão da proposta, mas não está falando, por exemplo, do relacionamento com outros conhecimentos de mundo. Então, a gente vê que eles realmente são uma banca mais tradicional. Parágrafo único. Para os fins deste regulamento, a gente vai começar a ver agora o que é que eles consideram penalidades em cada um desses critérios. Então, é considerada falta de unidade temática, penalizações no critério 1 vem abordagem qualificada, quando não fica clara a unidade temática ou o tema abordado e nem há organização dos argumentos. Do que eles estão falando aqui? A gente não vai tirar 3 na unidade temática se a gente não tiver uma tese clara e um posicionamento organizado. Ok? A gente precisa dessas duas coisas para fazer funcionar. Para tirar 3 na unidade temática, a gente precisa ter uma tese clara. Quem não lembra o que é tese, é a hora de parar, voltar lá nas nossas primeiras aulas e rever o que é tese, o que é argumento, como que eu acho eles para colocar na redação. E aí volta para essa aula para ter certeza do que a gente está falando, tá?
e um posicionamento organizado. Então, relacionando esse posicionamento com a minha tese. Outra coisa que precisa ter, então você precisa ter uma tese clara e um posicionamento organizado. Você precisa ter também progressão semântica, quando novas informações não são introduzidas para dar ao texto progressão de significado, tornando repetitivo. Vocês veem, gente, eu quero que vocês entendam bem como é a estrutura dessa resolução. Ele traz os critérios que vão ser considerados. Unidade temática, compreensão da proposta e mecanismos linguísticos. Aí ele traz quais são, vamos dizer, os itens que preenchem cada um desses critérios. Então, os itens de unidade temática são abordagem qualificada, eu vou escrever aqui para vocês entenderem. Unidade temática vai avaliar abordagem qualificada, progressão temática, organicidade, e concretude. Esses são os itens que vão ser avaliados dentro dos 3 pontos de unidade temática. E aí, na resolução, eles delimitam os erros de cada um desses itens. Então, eles não colocam para vocês aquilo que é o ideal. Lembra, agora vendo as competências do Enem, a primeira parte, a competência para tirar 200, eles diziam o que você precisava fazer de certo, né? Eles não marcavam os erros, eles marcavam aquilo que precisava ser acertado. Como você precisava fazer? Na resolução do PSC é o contrário. Eles trazem os itens que compreendem cada critério e o que você não pode fazer em cada um desses itens. Então, na abordagem qualificada, você não pode não deixar a tese clara e nem desorganizar os seus argumentos. Na progressão temática, você não pode deixar de introduzir novas ideias para dar ao texto progressão de significado. O erro ligado à progressão temática é a repetição, a redundância de ideias. Deu para entender? Então você vai ler a resolução e você vai ver assim. Tem um critério tal. Ele é avaliado em tais itens. E para eu conseguir dar check nesses itens que são avaliados, eu não posso cometer os erros que estão descritos aqui. Beleza? Então, para dar check em progressão temática, eu não posso ficar repetindo as minhas ideias. Eu tenho que estar sempre adicionando uma nova ideia que vai estar com relação ao meu tema, que vai sustentar melhor o meu posicionamento, a minha tese e os meus argumentos. Para dentro do critério de unidade temática, para dar check no item de organicidade, eu preciso fazer relação entre as partes do texto como um todo significativo, proporcionando o entendimento do leitor tanto por uma sequenciação lexical quanto semântica. Meio complicado, né? Então, assim, eu queria que vocês tivessem essa noção de como é que funciona a disposição da resolução, para a gente ir lendo com calma aquilo que é acerto e aquilo que é erro, tá? Então, eu preciso ter organicidade na minha unidade temática. Eu preciso não quebrar as minhas ideias e fazer correlação entre as partes do texto. Ou seja, tá sempre relacionando a nova ideia que eu coloquei com o meu macro posicionamento, que é a minha tese. E eu preciso fazer isso tanto de uma maneira semântica, ou seja, tanto nos significados daquilo que eu estou colocando, na construção do conteúdo que eu estou escolhendo, quanto lexicalmente, ou seja, quanto na forma como eu estou escrevendo. Eu não posso ficar quebrando as minhas ideias, nem de uma maneira simbólica, nem de uma maneira lexical, tá bom? Concretude dos argumentos. Aqui é quando eles puxam um pouco a questão do senso crítico, né? De você ter uma ligação
com a realidade. E qual é o problema? Quando é que a gente tem um problema nesse item? Quando não há argumentação eficiente, lógica, com consistência e veracidade de fatos verdadeiros ou possivelmente verdadeiros. É assim que a gente tem um problema em concretude, quando a gente não faz uso de uma argumentação eficiente, lógica e que tenha ligação com a realidade. Deu para entender? De verdade, vou dar uma última explicada, tá? Para a gente ter uma retomada, ter bastante clareza. Eu acho que essa organização da resolução, ela pode atrapalhar um pouco a forma como a gente entende essa pontuação, tá? Mas então, vamos imaginar que é como se cada um desses vale 3, né? Vamos pensar, é como se cada um desses valesse 30 dividido por 4, vai dar o quê? Um número meio quebrado, né? Eu acho que é 1,25. É 1,25? Que aí é mais 1,25, vamos ver. Isso aqui ia dar 5. Olha, eu fazendo conta com vocês aqui no meio, vocês vendo a professora de redação fazendo conta. 10 sobe 1, 5. Aqui vai ser 2. Tá errado, não é 1,25, talvez seja 1,15. Enfim, gente, vamos imaginar que cada um desses vale um valor quebrado, né? Vale um valorzinho X. X, vai ser X o valor aqui, tá? X, 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 X. Beleza. Para tirar 3, então 4x é igual a 3 pontos, beleza? Para conseguir o primeiro x, que é o x da abordagem qualificada, eu não posso deixar desorganizada a minha tese e os meus argumentos, né? Eu não vou conseguir o x do abordagem qualificada se eu não tiver clara a minha unidade temática e nem a organização dos argumentos. Então, para conseguir o x, eu preciso deixar clara a unidade temática e deixar os meus argumentos organizados. Para conseguir o x da progressão semântica, eu não posso ter um texto repetitivo ou redundante. Eu preciso introduzir novas informações que dão progressão semântica à minha argumentação e ao meu desenvolvimento. Para conseguir o x da organicidade, eu preciso fazer a correlação entre as partes do texto, lexicalmente e semanticamente. Eu não vou conseguir o x da organicidade caso eu não faça a relação entre as partes do texto como um todo, não proporcionando ao leitor o entendimento do tema por falta de sequenciação lexical e semântica. E por último, para conseguir o quarto x, que é o x da concretude, eu preciso que o meu texto seja apoiado na realidade, que eu tenha fatos concretos, como diz esse x, a concretude, para sustentar o meu desenvolvimento. Eu não vou conseguir pegar o x da concretude dos argumentos para conseguir os meus 3 pontos, caso não haja uma argumentação eficiente, lógica, com consistência e veracidade de fatos verdadeiros ou possivelmente verdadeiros. Ok? Estamos entendidos? Perfeito. Agora a gente vai entender como é que a gente consegue os 4, como é avaliado o critério dos mecanismos linguísticos e quais são os itens que fazem parte dele, beleza? Então, aqui as penalidades do que trata o parágrafo único serão aplicadas na seguinte proporção. Então, na parte de mecanismos linguísticos, sendo que esses mecanismos valem 4 pontos, eu tenho os seguintes itens. Eu tenho 3 erros que não me descontam nada.
desses 4 pontos, tá? Então, 3 erros, sem penalidade. E a partir do 4º erro, menos 0,5 a cada 2 ocorrências. Até o limite de 4 pontos, ou seja, não pode tirar mais do que isso também. Dentro dessa parte de mecanismos linguísticos, então, a gente tem 4 pontos que vão sendo descontados de meio em meio a partir do 4º erro. A partir do 5º erro, na verdade, que é o 3º mais 2, né? Então, menos meio ponto, uma penalidade bem forte para mecanismos linguísticos. Aqui a gente tem algumas disposições gerais, então a prova de redação será aplicada pela Compec no dia do edital. A prova de redação será elaborada a partir de um ou mais textos base que servirão ao objeto de interpretação. O candidato deverá apresentar a redação em prosa, essa é a única limitação que a gente tem, ou seja, parágrafos. E no mínimo 15 linhas e no máximo 30. O conteúdo escrito que ultrapassar o limite não será considerado quanto da correção. Isso é padrão, né? O que é importante dessa parte aqui? Ele está falando um pouco sobre o que a gente sabe da correção. Então, o presidente da Compec designará uma equipe para elaborar e corrigir a prova de redação, a qual será constituída por professores com formação em letras e língua portuguesa. E aqui é o que eu estou falando da subjetividade. A gente não sabe se vai ser... A gente não sabe, por isso a gente assume que vai ser só um corretor. A gente não sabe qual é a forma de preparação, se tem um curso de corretores, como é que essa escolha acontece, né? E também a gente tem esse entrelace entre quem faz a prova e quem corrige, que é algo interessante também que a gente não vê em muitas outras bancas. Quem elabora normalmente é uma equipe diferente de quem corrige, mas aqui eles estão dizendo que é a mesma equipe, quem elabora também é quem corrige, né? A mesma equipe é responsável, pelo menos. A prova de redação será elaborada a partir de um ou mais textos base, inclusive eles muitas vezes usam os próprios textos base como, tipo, referência ao tema. Entendeu? Então, assim, você vai ler o texto tal e agora você vai ler 2 textos. Isso aconteceu, eu acho que no vestibular do PSC de 2022. Era para você ler 2 textos e estabelecer um novo texto com comparação a esses 2. Então, assim, a gente vê que eles fazem bastante uso da importância dos textos motivadores. E que é algo que a gente tem que ter muita atenção também na hora de pensar, e eles deixam isso bem claro na resolução. O que a gente sabe da correção da prova? Valerá de 0 a 9 pontos. Em qualquer dos processos seletivos, será eliminado o candidato que obtiver nota 0 na prova de redação. Isso é bem comum também, gente. No Enem, quem zera a redação é desclassificado. Então, a prestar atenção nisso, tá? Que é pra gente não... Vocês não estão correndo esse risco, tá? Vocês não estão correndo esse risco. Depois desse curso, vocês não têm a chance de zerar a redação. Mas é importante saber para a gente só conhecendo bem a banca, tendo essa noção. E será atribuída a nota 9 a redação que apresentar, no conjunto, as características seguintes: texto estruturado corretamente, com introdução, desenvolvimento e conclusão, tema desenvolvido com clareza, coerência e coesão, texto com, no máximo, 3 ocorrências inadequadas à norma culta. A gente vê, tô batendo nessa tecla que é para vocês entenderem bem. A resolução que rege a redação, a correção e os critérios e a redação do PSC é muito diferente daquelas outras que a gente viu. Se vocês verem, essa estrutura é uma estrutura muito diferente, né? Então a gente não viu muito ser tão objetivo, né? E ao mesmo tempo tão vago com relação a como é que um texto nota máxima seria. Texto estruturado corretamente com introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso é muito geral, ele não delimita qual é o tipo de texto, ele só fala que vai ter que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. O tema vai ser desenvolvido com clareza, coerência e coesão, mas como é que isso vai ser avaliado? A gente viu que a questão da argumentação lá vai ser avaliado com concretude, progressão semântica e tal, mas e esses outros itens? O que é que eles vão considerar um texto 100% coeso? A gente não tem tanta
visibilidade com relação a isso. Então a gente vai lendo, se preparando, entendendo que a gente vai estar lidando com uma banca mais tradicional mesmo e fazendo o melhor possível dentro desse cenário com essas condições. Aqui a gente tem alguns exemplos que eles trazem de inadequações na parte de mecanismos linguísticos. Então, para os fins deste regulamento, são consideradas ocorrências inadequadas à norma culta da língua. Grafia e acentuação, palavra inadequada repetida conta somente uma vez. Concordância e regência, sendo que o erro conta só uma vez. E pontuação, que foram aqueles tópicos que a gente tinha trazido. Então, estou escrevendo certo a palavra, estou acentuando certo, a minha concordância e a minha regência estão ok e as minhas pontuações estão bem alocadas. Mas a gente não tem nada mais específico relacionado com... A gente não tem nada mais específico relacionado com coesão textual. Acho que essa é uma falha do edital, fica muito aberto o que vai ser um texto coeso, como é que a gente vai considerar isso. Então, prestar atenção nisso. Tá bom, gatinhos? E, por último, será atribuída nota 0 à redação que não se coadunar com o tema proposto, fugir do tema, transcrever os textos bases, fazer cópia ou for apresentada em menos de 15 linhas. Também não vai poder fazer apologias a crimes vedados pela legislação brasileira. Essa aqui é uma coisa válida também para todas as bancas que você for. Você não vai contradizer a legislação brasileira na sua redação. Você vai se manter fiel à nossa Suprema Lei, tá bom? Para garantir que você não vai ser penalizado por causa disso. Gatinhos, é isso. A resolução do PSC é uma resolução um pouco mais chatinha de entender. A nossa recomendação é dar uma olhada nos textos e nos temas dos anos anteriores para que vocês possam se preparar e saberem que essa é a banca que é menos previsível. Então, que eu tenho que ir para essa prova de redação pensando com muita atenção para os mecanismos linguísticos, para uma escrita muito clara, muito tradicional, muito coesa, né? Tentar manter a estrutura mais padrão possível e respeitar ao máximo o tema. Sem muitos medos ali, respeitar ao máximo o tema que eles pedirem, tentando fazer um texto tradicionalzão, com muito cuidado com a norma culta. Essa é a sacada para ir tranquilo para a prova de redação do PSC. Saber que você vai precisar fazer um texto muito tradicional e com muita atenção para a norma culta. Tá bom, gatinhos? Vamos lá, que tá faltando a gente analisar uma banca ainda, que é a banca da Universidade Federal de Roraima, a banca específica deles e não a forma de acesso que vem pelo Enem, tá bom? Vamos que tá acabando o nosso curso, a gente tá indo para nossa última aula agora e eu tô esperando vocês. Um beijo, gatinhos!